Primeiro, gostaria de agradecer a todos que estão aqui, que já conseguiram chegar. Sou Luciane Mello, sou Tornino. Queria agradecer mais uma vez a parceria, desde sempre, da Oxigenar com a gente na Liga. Pode proporcionar essas reuniões que a gente tem. Cada vez mais a gente tem mais gente interessada em medicina do sono no Rio, né? Que a gente quer fortalecer a nossa cidade, o nosso estado, que tem muita gente que sabe muito, então é muito gratificante a gente ver que o pessoal continua interessado. A gente vê isso no Instagram, a gente vê isso no nosso grupo, no WhatsApp, uma coisa super informal. A Liga não é uma entidade, né? Então é sempre bom a gente ver que tem gente interessada nisso. Bom, hoje, nosso penúltimo encontro do ano, a gente tem a honra de receber a doutora Ana Amélia, pneumologista, doutora Isabela Pussad, endocrinologista, que entrou há pouco na nossa liga, também no nosso grupo. Enfim, é claro que é uma especialidade que não é dentro da medicina do sono, mas que tem tudo a ver. A gente vai ver hoje, né, isso bem claro nas exposições. Enfim, então, vamos começar hoje com a aula da Ana Amélia, pneumologista. Ela é mestranda e doutoranda da UERJ, mestre e doutoranda hoje da UERJ, especialista em medicina do sono, médica do Hospital Pedro Ernesto. Bom, e vai falar sobre a relação entre a obesidade e a apneia obstrutiva do sono. Vou falar de próximo, você passa. Tá bem. Tá bom? Mas foi. O vermelhinho ainda funciona. Bom, a definição de obesidade pela OMS é um acúmulo normal ou excessivo de gordura corporal, a ponto de colocar a saúde do indivíduo em risco. Eu não vou entrar aqui no mérito a definição pelo IMC, pela circunferência abdominal, se fosse pelo percentual de gordura. Eu vou deixar essa discussão dos endocrinologistas. A Federação Mundial de Obesidade, em 2020, calculou que 2,2 bilhões de adultos são obesos ou têm sobrepeso. Muita gente, correspondente a 42% da população adulta. Em comparação com 1975, a prevalência global de obesidade mundial triplicou. Este número deve continuar aumentando a partir de 2035, chegar a 3,3 bilhões. Vamos sair dessa estatística aí. Estou tocando para isso. Próximo. No Brasil, essa tendência também é refletida, né? Em 2010, a gente tinha 15,1% dos adultos obesos, em 2021, 22,4% da população adulta obesa. Pode passar. A gente vê que, ao longo dos anos, comparando 2005 até uma estimativa de 2030, a população com o IMC abaixo de 25 vai reduzir, ao passo que as demais vão aumentar. E o mais surpreendente de tudo, mais preocupante, pode passar, é que a população com IMC acima de 30, ou seja, obesidade mórbida, 35 a mais, quer dizer, vai aumentar 52%, de 2,9% para 44,4% da população. Então, a população obesa está aumentando bastante. A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, multissistêmica, associada a mais de 200 comorbidades, entre elas a apneia do sono, que eu vou comentar mais tarde. Pode passar. Privação do sono, né? Eu dividi essa aula em 3 tópicos, né? Relacionando à obesidade. Privação do sono, apneia obstrutiva do sono e síndrome de obesidade por ventilação, mas de uma maneira bem rapidinha para não ficar cansativo. A gente sabe que nesse mundo que a gente vive hoje, né, que a gente vive conectado, todo mundo vive conectado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, a população tem dormido cada vez menos e há um preço a se pagar. Um dos preços é justamente o acúmulo de gordura. Mas quanto tempo eu devo dormir? Essa é uma pergunta que tem respostas. Existe uma resposta para isso. Acredito que, olhando aqui a nossa plateia, a gente está nessa segunda linha aqui, todo o nosso
do restaurante aqui no segundo andar está nessa segunda linha, ou seja, nós precisamos subir entre 7 e 9 horas por dia. De uma maneira geral, principalmente as pessoas profissionais de saúde, dormem bem menos do que isso. Nos Estados Unidos, estima-se que 18% da população adulta durma menos do que 6 horas por dia e 27% durma menos do que entre 6 e 7 horas. Ou seja, 45%, quase metade da população dos Estados Unidos dorme menos do que deveria dormir. Isso tem um impacto muito grande. Isso acontece em outras cidades, outros países também. E no Brasil, em 2019, a ABS, né, que é a Associação Brasileira do Sono, fez um inquérito, questionário, envolvendo 3.646 indivíduos em todas as regiões do Brasil. Então, o que eles viram? Que apenas 41% das pessoas estavam satisfeitas com a duração do próprio sono nos dias de semana. E já nos dias de fim de semana, aumentava um pouquinho para 60% aproximadamente. Mas ainda é muito baixo, né? Ou seja, as pessoas mesmo estão verificando que não estão satisfeitas com a duração do próprio sono. Mas o que está sendo feito para isso? Pode passar. Então, qual é a relação que existe? Privação do sono engorda? Vou dizer que sim. O que acontece? A privação do sono leva a um aumento da sinalização hedônica durante a alimentação, ou seja, a busca por mais prazer, vai acabar aumentando a ingesta calórica. A privação do sono leva ao aumento da produção de grelina pelo trato gastrointestinal, que é o hormônio orexígeno, e diminuição da leptina, que é o hormônio anorexígeno, ou seja, a pessoa vai sentir mais fome dormindo menos. Além disso, a própria fadiga, né, causada pela privação do sono vai levar a pessoa a ter menos disposição para praticar exercício. Fora isso, o aumento do tempo acordado e mais tempo para comer. A gente só galinha de grande, né? Está lá acordado, então agora acordado está beliscando alguma coisa. Então, esses são os principais mecanismos que a privação do sono pode gerar obesidade. E existe uma relação muito grande, olha que interessante, a duração do sono e taxa de sucesso no emagrecimento. Esse foi o primeiro estudo publicado a respeito disso, que envolveu 245 mulheres obesas ou com sobrepeso, pré e pós-menopausa. Elas foram acompanhadas por 24 meses e foram divididas em 2 grupos. As que dormiam por mais de 7 horas e as que dormiam menos de 7 horas. Todos os grupos receberam o mesmo programa de emagrecimento, né? Que incluía dieta hipocalórica, recomendações para aumentar a atividade física e orientações comportamentais. Eles verificaram a melhor quantidade e qualidade do sono, aumentou a probabilidade de perda de peso bem-sucedida em 33%. Então, é importante, quando a gente trata de paciente obeso, cuidar também da quantidade, não só da qualidade, mas da quantidade do sono dessa pessoa. Agora, a opinião objetiva do sono e obesidade. Pode passar. Em 2019, ela lançou esse artigo, né, que pegou uma meta-análise, né, pegou vários artigos de prevalência epidemiológico de sono, chegou à conclusão de quase 1 bilhão de pessoas no planeta têm a apneia obstrutiva do sono em qualquer grau. E se a gente levar em consideração somente a apneia moderada ou grave, a gente chega a 500 milhão. Então é muita gente que precisa ser tratada para evitar desfechos negativos. No Brasil, estima-se que 49 milhões de pessoas têm apneia obstrutiva do sono, correspondendo a 32,8% da população. E se a gente pegar a apneia moderada ou grave, 25 milhões. É muita gente. Então, nesse estudo aqui, já é antigo, mas é bem interessante, muito bem feito, foi observado que 49% dos pacientes com apneia moderada são obesos. E apneias graves, 61% é obeso. Então, existe uma correlação muito forte entre uma entidade e outra. Quanto maior a prevalência de obesidade, maior a prevalência de apneia obstrutiva do sono. A cada um ponto de IMC, aumenta-se 14% de IH. A cada aumento de 0,1% na relação cintura-quadril, aumenta 61% do IH, mostrando a importância da obesidade central, né? É bem mais impactante o aumento da relação cintura-quadril do que mesmo o IMC.
A cada aumento de peso de 10% do peso, aumenta 32% o IH. A cada diminuição de 10% do peso corporal, ocorre uma diminuição de 26% do IH. Ou seja, existe, está mais do que comprovado, porque você, muita gente já sabe disso, eu estou só reiterando essa correlação muito forte que existe entre a obesidade e a apneia obstrutiva do sono. Engana-se quem acha que o único fator que explica essa correlação é o depósito de gordura, aumento de partes moles e a compressão extrínseca. Existem outros dois mecanismos importantes envolvidos nisso. A própria presença da gordura entre as fibras musculares aumenta a colapsabilidade da via aérea, e o acúmulo de gordura torácica faz uma compressão extrínseca no pulmão, o pulmão fica menor, ou seja, diminui a capacidade residual funcional. Isso faz com que diminua a tração caudal da faringe pela traqueia, aumentando as dobras da faringe, com isso propiciando a apneia obstrutiva do sono. Então, são três mecanismos conhecidos que explicam a relação entre a obesidade e a apneia obstrutiva do sono. É interessante também que uma via de mão dupla, a própria apneia do sono também favorece a obesidade e se cria excessivo vicioso. Um dos mecanismos que explica essa via de mão dupla é a leptina. Na apneia obstrutiva do sono, a leptina, que é um hormônio anorexígeno, está aumentado. Ao mesmo tempo, existe uma resistência à leptina, assim como existe também a resistência à insulina. Então, a pessoa sente mais fome, ou seja, melhor falando, diminui a sensação de estar saciada. Pode passar. Ao mesmo tempo, a apneia obstrutiva do sono aumenta a produção de grelina, que é o hormônio orexígeno. Então, ou seja, a pessoa sente mais fome, engorda mais, tem mais apneia, e esse ciclo se perpetua. Assim. E vou dar uma pincelada aqui na síndrome de obesidade por mutilação, que é uma síndrome rara, né? Como é que 0,4% da população adulta, que tem três componentes, né? A IMC acima de 30, ou seja, obesidade mórbida, hipercapnia diurna, caracterizada pela pressão arterial de carbono acima de 45, e distúrbio respiratório do sono. Quase 100% dessa população tem apneia obstrutiva do sono, são pacientes gravíssimos que precisam de ventilação em 2 níveis e, às vezes, até de suplementação de oxigênio. Concluindo, dormir mais do que 7 horas aumenta a taxa de emagrecimento, aumenta a taxa de sucesso de programas de emagrecimento. Existe uma forte correlação entre a obesidade e a apneia obstrutiva do sono, mas a gente não pode se esquecer dos quase 50% das pessoas com apneia que não são obesos. Às vezes a gente não pensa, a gente peca nisso, de achar que só obeso tem apneia. A gente tem que lembrar que não obesos podem ter apneia também. E após a perda ponderal, a apneia obstrutiva pode ou não ser resolvida completamente. Muitas vezes a necessidade de tratamento complementar. Muito obrigada. Agora vou chamar a Isabela para esse Muito obrigada. Deixa eu ver. Vou tentar fazer só um teste aqui rapidinho, tá? Pegar essa para passar. Sim, não faz. Porque às vezes você tá falando, eu não sei o momento, né? A gente troca. Aí, a galera Rapidinho. Tá. Então, vira para que eu faço. Eu só estava Perfeito. Não, mas ele não está funcionando. Mas você não quer motivar? Não, você não quer.
Bom, gente, boa noite. Prazer a gente estar aqui juntos, né, nessa discussão interdisciplinar. Eu sou fã desse tipo de evento, né? Eu acho que a gente vem de um lugar onde a gente ficava muito sozinho, né? A obesidade dentro de um contexto de perda de peso é muito mais do que isso, né? A gente sabe que tratar pessoa com excesso de peso, a gente está falando de reverter uma série de condições clínicas, a gente está falando de, né, saúde, a gente está falando de longevidade, pesos importantes. Então, essa discussão, ela é óbvio que não pode ficar só com endocrinologista. Então, realmente é um prazer estar aqui com vocês. Adorei a introdução falando do sono. Eu lembro muito sei lá, 20 anos atrás, começando o consultório, eu perguntando para o paciente assim, que horas você dorme, que horas você acorda? E o paciente falou assim, doutora, você pensa bem nisso? Então, a gente ouvia isso no consultório. As pessoas achavam que isso era de clínica particular, que isso não era medicina, que isso não era ciência, né? Então, a gente, em 2, 3 décadas depois, a população toda está entendendo a importância do sono, né? Esses mecanismos todos fisiopatológicos. Acho que isso é um avanço muito grande, né? E a gente entender que a obesidade é uma condição clínica que tem que ser discutida com todos os profissionais, também faz parte aí dos avanços terapêuticos, né? Bom, começando um pouquinho dentro do contexto, né? Lógico que a gente sempre tem que trazer esse dado e a gente tem que saber que isso é uma curva, infelizmente, em ascensão. Provavelmente isso aí vai entrar em platô só a partir de 2050. A gente já está vivendo agora nos Estados Unidos, nos últimos anos, um platô em relação à obesidade. Está sendo, óbvio, um avanço para a população americana. Mas os BRICS como um todo, né, todos os países de economia emergente estão vendo esse número, né, epidêmico em ascensão. Então, a gente realmente já lida com 24%, 1 em cada 4 pessoas no Brasil tem obesidade. Quando a gente soma sobrepeso e obesidade, a gente passa para 60% da população. Então, assim, é um assunto sério, é um assunto importante, é um assunto que não é para ter um cunho particular, do indivíduo responsável, né, por essa questão, e a gente precisa de abordagem epidemiológica e de conscientização de todo mundo, né? Porque quando a gente tem conscientização, a conversa fica melhor, né? Então, assim, isso é uma curva muito difícil para a gente, para a China, para a Índia, para a Rússia, países de economia emergente, todos estão vivendo essa curva de ascensão. E isso, em parte, também, vale a pena falar que, por conta de política de saúde pública de proteção, né, os países que já estão percebendo o problema econômico que é a obesidade, né? E aí sobra muito para a gente a questão dos alimentos ultraprocessados, enfim, e toda uma dinâmica ligada ao ganho de peso. Mas aí tem um ponto que eu acho sempre interessante trazer, que é o seguinte: além do estilo de vida contemporâneo, né, que é a gente ficar sentado o tempo todo, que a gente, né, ter um processo, né, de menos gasto, que a gente chama não programado, né, isso a gente fala muito, né, que é muito importante, sim, sem dúvida, um aumento do consumo, hoje em dia está sendo muito discutido, né, os alimentos hiperpalatáveis e o grau de adição que eles trazem, né, então é um outro tema super importante, tem muita gente que pesquisa muito isso. Tem um outro dado que eu gosto muito, que é uma publicação relativamente antiga, né? Foi um recorte de Kramer, que mostrou o seguinte: isso aqui foi um grupo de psicólogos que publicaram no New England em 2007, tá? Mas isso é pouco falado e é muito interessante. Isso conversa com a estatística que eu coloquei inicialmente, que é o seguinte: seria a obesidade uma doença infecciosa? O que é o conceito de uma doença infecciosa? É algo que se transmite de um para o outro, né? Será que a obesidade ela é transmitida? Ela pode ser transmitida? E esse estudo é muito interessante, porque ele mostra o seguinte: a gente não tem, lógico, um patógeno, né, ali no ambiente que vai estar transmitindo, mas sim, você tem um aspecto de somatório à medida que você convive numa comunidade onde você tem a maior prevalência de obesidade. Então, isso aqui é um dado muito interessante que mostra o seguinte: se eu tenho um melhor amigo com obesidade, eu tenho um aumento de quase 50%, quase 100% de me tornar uma pessoa com obesidade, se o meu melhor amigo tem. Agora, se eu tenho 2 melhores amigos com obesidade, esse risco aumenta em quase 200%. Olha que interessante. Se eu sou casado com alguém com obesidade, esse risco é em torno de 50%. Se eu tenho um irmão com obesidade, também aumenta em 50%. E se o irmão é do mesmo sexo, esse risco é ainda maior. Isso vale também para o amigo do mesmo sexo. Você vê que se o amigo é de um sexo oposto, né, uma mulher amiga de um homem, isso não influencia tanto, mas 2 mulheres amigas influencia bastante.
Então, isso é muito interessante, esse dado, né, de como a gente tem, isso naquela teoria, né, do neurônio espelho, né, que você tende a repetir os hábitos e você está ali dentro do convívio, né? Então, o aspecto cultural e comportamental, ele acaba tendo esse aspecto do reflexo, né? Então, isso é importante para perceber que essa progressão geométrica também, o comportamental, ele está aí em parte associado, né? Eu acho que toda essa bioquímica cerebral tem que ser pensada, né? Porque não faz sentido, em hipótese alguma, né? A gente tem aquele discurso de que a obesidade tem a ver com força de vontade, né? Isso é um discurso muito antigo, é um discurso que a gente tem que ser muito enfático, né? No sentido de desconstruir, né? Essa culpabilização da pessoa com obesidade foi um grande erro histórico na medicina, que atrasa muito o diagnóstico, atrasa muito a intervenção, e cria assim, um estigma para a pessoa que busca tratamento. Porque muitas vezes ela chega no consultório falando assim, não, doutor, eu sei que eu não tenho força, eu estou aqui porque eu sei que eu não tenho força de vontade. Então, esse discurso a gente não pode ser como aceitar, e a gente tem que combater veementemente, né? Não é dessa forma, e explicar para a pessoa o que está acontecendo. Explicar os mecanismos cerebrais ligados ao comportamento alimentar. Aqui, bem rapidamente, né, o que a gente tem? A gente tem núcleos cerebrais que vão liberar sinais, né, para uma série de órgãos, né, seja adipócito, seja sistema de secreção de insulina, seja esvaziamento gástrico, incretinas, então, todo um curto-circuito cérebro periférico que, dependendo dos polimorfismos que cada indivíduo vai ter, ele vai ter um maior ou menor comprometimento dessas vias. E aí, assim, a título de curiosidade, os polimorfismos, né, que são as mutações que a pessoa com obesidade tem, 80% das mutações, elas são descritas no cérebro. Então, a grande questão hoje em dia ligada ao comportamento alimentar não é, desculpa, a ganho de peso, não é, meu metabolismo é lento. Isso existe? Ok, existe. Mas só 20% dos pacientes ganham peso por condições metabólicas periféricas. 80% são desregulações, são mutações que vão gerar desregulação do ponto de vista de comportamento alimentar, e a gente volta muito nosso olhar para isso quando a gente pesquisa, né? Enfim, motivos de ganho de peso e resposta a medicamentos. Resumida, né? Aqui a gente tem 3 modelos esquemáticos importantes que explicam, em parte, o seguinte: hoje pode ser que eu coma aqui porque eu estou com fome, né? Então eu vou comer uma carne, né? Mas pode ser que a sobremesa já esteja sem fome, mas eu vou olhar e falar, nossa, isso é gostoso, aí eu vou comer, mesmo sem ter fome. Mas pode ser que eu, de repente, olhe para a sobremesa e fale, não, peraí, hoje é quarta-feira, então eu não vou comer porque eu já estou querendo amanhã sair para jantar, ontem eu comi, então na minha conta calórica da semana. Né? Então, o que eu descrevi nesses 3 elementos? A gente come porque a gente tem fome, sim. E isso é modulado pelo hipotálamo, é o que a gente chama de sistema homeostático de decisão para comer. Então, estou com fome, todo mundo aqui daqui a pouco já vai começar a ficar irritado comigo, vai querer comer, estou com fome, já é pelo baixo, e aí a gente decide comer. Ok. Mas eu também posso comer pelo prazer, e não tem nada a ver com a fome. Sobremesa, eu posso até bem saciado, mas é gostoso, eu gostei, eu achei legal, eu encartável, estou esperando saber como é que é a sobremesa. Tem um antes, né, tem um desejo. Então, tem uma série de mecanismos ligados à recompensa, a prazer, que não tem nada a ver com a fome. É o comer hedônico, é o comer com prazer. Está muito ligado às vias dopaminérgicas, tá? As vias do sistema mesolímbico, que é o sistema de recompensa cerebral, e que trabalha de forma autônoma. Tem gente que tem condições de uma ativação dessa área, e outras pessoas têm, né? A gente, para que eu vou falar, tem uma condição hipotalâmica mais preponderante, tá? Só que eu tenho o meu lobo pré-frontal, que diz, mesmo com fome, eu vou comer pouquinho, ou então, mesmo achando gostoso, eu vou recusar a sobremesa hoje. Então, essa decisão, né, a deliberação do comer ou não comer, é lobo pré-frontal, que também é importante. Por isso que, historicamente, houve esse erro, né, que você tem que ter força de vontade. Ok, força de vontade, ela é um elemento, mas quando você tem uma desregulação muito grave desses 2 sistemas, não existe força de vontade que dê jeito. Não existe, né? Então, é isso que a gente tem que desconstruir e entender que esse trabalho desorganizado, vamos dizer assim, de secreção neurohormonal, ela vai sim modular o desejo ou não pelo alimento, né? Então, essas vias do comer homeostático, elas são muito responsivas ao GLP-1, à grelina, né, que tem a regulação modulada pela privação do glicose, são as vias que a gente trabalha quando a gente pensa, né,
o que está acontecendo no paciente com cirurgia bariátrica, né? Está aumentando muito o nível de GLP-1, está aumentando muito a saciedade hipotalâmica. E eu tenho, do ponto de vista de sistema mesolímbico, os receptores opioides, que também é uma via terapêutica que eu vou trazer aqui para vocês. E aí, dessa forma, a gente resumiria, né, em alguns fenótipos de obesidade. Então, isso é o que tem de mais novo no dia, isso que está sendo muito discutido na endocrinologia. Todo mundo come pelo mesmo motivo? Todo mundo ganha peso pelo mesmo motivo? A resposta que a gente tem chegado cada vez mais é que não. Cada indivíduo tem um fenótipo de obesidade. Então, eu tenho aqui um indivíduo que é hiperfástico. É aquela pessoa que, quando a gente faz a anamnese, a gente pergunta, né? E é muito importante isso, na anamnese, você direcionar corretamente as perguntas, né? É aquela pessoa que tem fome, ela fala assim, doutora, um prato não é suficiente, eu preciso repetir o prato. Todo mundo sai da mesa, eu repito. No jantar, eu tenho fome, minha barriga fica vazia, parece que está colando nas costas. Eu preciso comer arroz, feijão, bife, batata, depois eu preciso comer uma sobremesa, né? Depois, quando dá 11 da noite, eu tenho fome de novo. Então, são as pessoas hiperplásticas, né? E essas pessoas, elas vão responder a um determinado tipo de medicamento. Diferente daquela pessoa que fala assim, olha, não tenho fome nenhuma. Aquela pessoa que de manhã ela fala, como 2 ovos mexidos, meu dia é moda, né? Todo mundo come 2 ovos mexidos, um super coffee, e depois não come nada, e na hora do almoço vai comer um abacate, tem um abacate também. Então, uma pessoa que não come isso, aí depois, na hora do almoço, ela come um frango, uma coisa assim, muito simples, uma batata doce, não come muito, mas ela fala assim, nossa, mas de tarde eu preciso comer um bolinho, senão eu não consigo me concentrar. Eu preciso comer um pedaço de chocolate, eu preciso comer algo doce para ter ânimo, né? A pessoa fala muito isso, para ter ânimo. Então, isso não é fome, você comer hedônico, que é diferente, é outro fenótipo. É muito provável que essa pessoa responda mal ao análogo de GLP-1, porque ela tem outro mecanismo preponderante, né? Então, a gente tem alguns fenótipos, tá? De uma forma resumida, a gente teria os pacientes mais hiperfásicos, os pacientes que comem mais de forma, né, pelo componente emocional. Tem também aqueles pacientes que têm um metabolismo baixo. Isso existe, tá, gente? Não é, invenção da pessoa, não. Então, o metabolismo baixo, alguns polimorfismos, eles fazem com que o indivíduo tenha ou menor massa magra, ou são proteínas acopladoras, os CPs, né, que vão ter menos resposta metabólica, então o metabolismo deles é um pouco mais baixo, isso vai gerar, né, um acúmulo maior de adipócitos. E também pessoas que teriam um rápido esvaziamento gástrico. Essas pessoas elas teriam um limiar de saciedade maior, elas precisam de mais comida em intervalos mais curtos de tempo. Então, tem alguns motivos pelos quais, né, o indivíduo busca comida e a gente tem que buscar entender isso, porque o direcionamento do tratamento, idealmente, ele deve ser baseado no fenótipo. Então, faz diferença, por exemplo, uma pessoa que tem. Isso aqui são questionários que a gente usa. Isso aqui é uma coisa interessante. O primeiro artigo que discutiu isso na literatura, uma Costa, em 2021, quem tiver interesse, depois eu posso botar no grupo o artigo, tá? Essa discussão dos fenótipos. Então, por exemplo, uma pessoa que pontua alto em questionários ligados ao comer indulgente, ao comer hedônico, é uma pessoa que tem maior probabilidade de ter fome de comer emocional, ela responderia melhor ao... Eu botei os nomes comerciais aqui, que mais prático, a associação da bupropiona com a naltrexona, aqui acha especificamente o sistema mesolímbico. Já uma pessoa que tem um esvaziamento gástrico acelerado seria mais do análogo, né? Aqui tem também a discussão da fentermina, que tem no mercado americano, mas a gente não tem aqui. Mas só para a gente entender que muda um pouco o direcionamento terapêutico de acordo com o fenótipo do indivíduo. Entrando um pouquinho, né, no mecanismo de ação hedônico, né, o que é essa primeira discussão que a gente vai ter? Eu trouxe aqui 3 medicamentos para a gente discutir: a tirzepatida, a semaglutida e a associação fixa da naltrexona com a bupropiona. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem 4 grupos de medicamentos aprovados para a obesidade. A gente tem a sibutramina, né, que depois do estudo SCOUT, que foi um estudo de segurança cardiovascular, né, ela foi proibida para pacientes com doença vascular estabelecida, tá? Mas ela é liberada para pacientes de baixo risco. Então, ela está presente no mercado. Ela é uma medicação serotoninética e adrenérgica. Ela tem um perfil de segurança para pacientes jovens interessante. A gente usa menos, né, lógico, mas o custo dela é melhor. Então, para alguns pacientes, a gente ainda usa. A gente tem o Orlistat, que é uma medicação desabsortiva, né? Ele vai diminuir em torno de 30% da absorção da gordura. Então, muitas vezes, a associação dele com os análogos é muito bem-vinda, porque você contrabalança o efeito da conjugação dos análogos. Então, a gente também usa bastante. Tá?
A gente tem os análogos, o primeiro foi ali da glutida e agora a semaglutida em doses, né, escalonadas, e a tirzepatida, que é o análogo dual, que está aprovado, não está comercializado ainda, né, que a gente vai falar um pouquinho, e a gente tem o quarto grupo, que é essa associação fixa da bupropiona com a naltrexona, o nome da medicação comercial de contrário. Então, falando um pouquinho dessas mais novas, né? Acho que as antigas a gente não fala muito, né? Dessas mais novas, a gente começando aqui um pouquinho por essa associação fixa, como é que é o mecanismo de ação dessa medicação? Ela vai agir nos neurônios, que a gente chama de neurônios da ponte, né? Que são neurônios que a gente tem nessa região do sistema mesolímbico, neurônios que vão ativar o receptor MC4R. Então, é um receptor que é muito responsivo à dopamina. Então, quando a gente ativa esse receptor, a gente naturalmente já aumenta a dopamina, o circuito dopaminérgico já fica ativado. Então, a probabilidade de eu buscar o alimento como mecanismo compensatório diminui. Então, essa seria a via, né, da bupropiona, né, que já é um antidepressivo, né, utilizado no passado, junto com a naltrexona, que vai agir em áreas específicas de receptores opioides. Então, aquele desejo, aquele prazer que a gente descreve um pouco como uma fissura pelo alimento, ele tende a diminuir. Então, através dessa modulação de receptores, a gente diminui muito o prazer ligado ao hábito e também a recompensa pós-ingesta alimentar. Tá? Como medicações isoladas, né? A naltrexona ela é um antagonista do receptor opioide, né? E sempre foi usado no passado, né? Já tem uma aprovação muito antiga aqui no Brasil, né? No FDA desde 84, né? Tratamento da dependência do álcool e recidiva de dependência de opioide. E a bupropiona isoladamente, nível de captação atual, né? Dopamina e adrenalina. E ele tem indicação também para tabagismo, né? Vocês devem, óbvio, conhecer bem, né? E já é aprovado desde 85 pela FDA. E a questão cinética, né, foi isso, essa associação fixa. Acho até interessante, assim, depois a gente pode discutir isso, né, porque acredito que alguns pacientes de vocês, pelo tabagismo, já estejam em uso da bupropiona, né, e alguns deles desenvolvem um pouco do craving pelos alimentos doces, né, não sei até que ponto vocês veem isso, né, mas eu vejo a população interessante quando a gente pensa em ganho de peso pós-cessação de tabagismo, né, a gente vê que isso aí é uma preocupação importante, né. Então, a gente tem isso como opção terapêutica. E aí, quando a gente vai para o pipeline dos estudos clínicos, eu gostaria de trazer isso porque, assim, mostrar que já era uma medicação de uso nos Estados Unidos há pelo menos uns 10 anos, está aprovada desde 2014 lá. A gente na endocrinologia já usa essa associação off-label há muito tempo, e a gente comemorou muito essa chegada, né, aqui no Brasil. E, assim, todo o pipeline foi desenvolvido em pacientes com IMC entre 30 e 35, entre 30 e 45, 27 de comorbidade, tá? E a resposta média, mais ou menos aí 1 ano de tratamento, tá? E a resposta média de perda de peso, ela fica em torno de 11% de perda ponderal. Então, acho que esse é um número para a gente ter na cabeça. E vocês vão ver que é muito menor do que os análogos, tá? Os análogos duais, a gente chega agora em alguns pacientes com até 25% de perda ponderal. Mas é interessante a gente saber que ele age do alvo terapêutico. Então, esse é um número interessante para a gente guardar. Então, a resposta clínica, né, em torno de 11% de perda ponderal, agindo no sistema mesolímbico de recompensa. Tá? Quando eu vejo essa análise por subgrupo, quando a gente olha para o paciente com obesidade, o que importa para a gente é sempre, óbvio, todos têm que perder mais de 5% de peso, né? Para a gente ter que a droga é ativa. Então, 5%, todos respondem muito bem. Está vendo aqui? 80% respondem. Mas quando eu começo a pensar ali, eu preciso responder entre 15%, ou seja, aquela pessoa com 100 quilos, que eu preciso trazer pelo menos para 85, né? Não tem isso na cabeça, fica mais fácil. Você já vê que é uma droga menos eficaz. Para eu perder mais de 15%, 40% só vai responder. Então, para grandes perdas, não é uma medicação que me parece ser, né, isoladamente como monoterapia, tão responsiva. Pode. A gente tem estudos de associação. Já tem agora da semaglutida com a naltrexona, que é justamente onde eu quero trazer isso, que é o mais interessante. E aí você cobre tanto hipotálamo como senomesolínico, né? Que é para onde a gente está caminhando na obesidade, né? A gente está caminhando sempre para pensar dentro da fisiopatologia.
Então, ao invés de a gente usar dose máxima titulada de monoterapia, o ideal é a gente entender toda essa patologia e trabalhar todos os alvos, que seriam hipotálamo, né, para saciedade, mecanismo hedônico compensatório, desabsorção, que seria o andestat, e estímulo de metabolismo de gasto periférico. Então, isso é um raciocínio, né, que a gente acaba desenvolvendo muito na prática diária, mas que é o que a gente gosta de trazer e conversando. Essa é a tendência, eu diria assim, no tratamento da obesidade, que é muito parecido com o tratamento da hipertensão e do diabetes, né? Então, de hipertensão, a gente vai trabalhar todos os alvos, diabetes também. A gente quer resistência insulínica periférica, a gente quer segurança de beta, quer inibir glucagon, né? A gente quer trabalhar a né? Todos os alvos baseados na patologia da doença, né? Então, esse é um novo, vamos dizer, um novo capítulo, né? Tá vendo como muda um pouco, né, esse cenário da obesidade? Primeiro, a gente olhar para o fenótipo, a gente tratar baseado na fisioterapia, a gente priorizar terapia combinada com doses baixas, ao invés de monoterapia em dose alta, e o mais importante de tudo, olhar para todas as comorbidades e não esquecer nunca, por exemplo, de investigar sono, apneia, isso é importantíssimo, né? Pode tratar a obesidade só no olhar ali do peso, né? E sim de todas as condições clínicas que estão associadas. É importante isso aqui, é uma medicação de ação central, então, assim, ela tem múltiplas contraindicações, e uma contraindicação que eu gosto de bater nessa tecla são questões ligadas a transtorno de humor, né? Isso, paciente com transtorno bipolar, por exemplo, a gente faz uma medicação completa, pode fazer a virada maníaca, então, assim, é extremamente importante a pessoa ter segurança e, como eu diria, experiência, né, com esse tipo de paciente, para a gente não correr risco de ser iatrogênico em relação à prescrição. Então, o que eu gosto de explicar sempre é convulsão prévia, sempre tem que estar na anamnese, histórico de convulsão, que é uma contraindicação formal, tá? Por isso, grave. Sempre tem na anamnese história de transtorno de humor, que é uma contraindicação normal, tá? E transtorno alimentar também, tá? Tem outras contraindicações, mas eu destaquei essas três aqui, que eu acho que são as mais importantes na nossa rotina, né? E, óbvio, uma gravidade, né? Aí a gente entrando agora um pouquinho aqui na semaglutida, né? Eu já botei o nome da medicação que é aprovada para a obesidade, aí são parentes, né? A gente pode falar o nome, porque todo mundo fala tanto, né? O Ozempic, né? É o que todo mundo conhece, né? Mas a aprovação para a obesidade é o Wegovy, tá? Que agora chegou no Brasil agora as canetas, né? Que são doses estipuladas, que vai de 0,25 a 2,4 miligramas, tá? Então, o Wegovy é a semaglutida nessa dose para tratamento de obesidade, que é uma molécula cópia do nosso GLP-1, né? Então, o GLP-1 que a gente produz nas células do hílio terminal, né? A gente se alimenta, o alimento, quando chega no hílio terminal, a gente produz naturalmente o GLP-1. Todo mundo aqui agora está com nível de GLP-1 provavelmente baixo, né? Tirando quem comeu croquete, né? Dá uma delícia. Já aumentou um pouquinho de GLP-1, mas quando o alimento chega no hílio, a gente libera o GLP-1. Esse GLP-1 ele é degradado muito rapidamente por uma enzima chamada DPP-4, né? E aí, o que aconteceu com essa molécula? Foi feita uma mudança de sequenciamento de aminoácido e ela é resistente à degradação pelo DPP-4. Então, isso que é a beleza do negócio, né? Então, você injeta a substância, ela tem uma meia-vida de 5 dias, tem uma duração de dias, degradação clínica, e ela é resistente à degradação pelo DPP-4. Então, você fica com aqueles níveis de LP1 altos, como se você tivesse acabado de se alimentar. Por isso que o indivíduo olha para o alimento e ele fala assim, não precisa, né? E isso também é um perigo da medicação, né? A gente está fazendo um aspecto mais clínico aqui, porque você vai ter uma saciedade pré-prandial. Não comeu, já está saciado, né? Então, você vai ali, em média, consumir em torno de 60% do que seria o seu consumo habitual, né? E aí, isso é um perigo, por quê? Porque se alguns pacientes, somente o pessoal que faz automedicação, essa confusão toda, a gente sabe que existe, né? Só fazendo um parênteses aqui, vocês estão sabendo que está tendo aqui no Rio de Janeiro um lote de Ozempic falsificado, né? Perdão, vocês são passados de tenente 20. Insulina. Porque eles pegaram a caneta da Fiasp, fizeram isso, e rotularam, fizeram um rótulo falsificado, enfim, mas, enfim, então, a gente está tendo isso aqui. O que acontece, né? A gente, no paciente, então, ele vai ter essa saciedade, né? E com isso também ele corre risco de ficar mais seletivo. Então,
coisa que ficam falando aí, porque o Ozempic fez, porque o Ozempic perde músculo, né? Então, isso, na verdade, óbvio que a medicação não tem ação na massa magra, né? E o que acontece é que ela gera saciedade e seletividade alimentar. Então, como gera seletividade, a pessoa olha para o bico, ela não consegue comer. Porque o que acontece? O hipotálamo está ali no GLP-1 alto. Então, esse centro de termogênese, ele está entendendo que não tem necessidade daquele alimento e que vai ter um gasto grande também para degradar o alimento. Então, você tende naturalmente a escolher carboidratos simples. Só que aquelas pessoas falam assim, eu quero só comer uma torradinha à noite, então uma sopinha de cenoura. Óbvio, isso é perdendo massa magra, né? Então, é muito importante a gente sempre bater nessa tecla. O paciente que está em uso de análogo tem que ter uma anamnese alimentar correta, tem que ter cálculo de proteína por quilo dia, né? Minimamente 1 grama por quilo dia. Senão ele vai ficar sarcopênico por conta da seletividade de paladar que ele vai desenvolvendo. Tá? Bom, então é isso. A molécula é essa, é uma molécula resistente do MP4 e vai gerar saciedade. O programa de estudos também é um programa muito robusto, muito mais robusto do que o programa do Concrave, tá? Também é importante a gente falar. Já tem, se eu não me engano, eu acho que tem mais de 10 mil pacientes em estudos clínicos, tá? Randomizados. Então, assim, sem dúvida, é uma grande molécula, tá? É uma molécula que tem um pipeline enorme, não só para tratamento da diabetes, lógico, que quando começar esses clínicos, né? Da obesidade, como também para os desfechos, né? Associados à obesidade. E aqui eu trouxe o resultado de um estudo clínico, né? Que é o STEP 1, esses primeiros. O STEP 1 foram 1.900 pacientes, né, randomizados. Esses pacientes, eles entraram, esse é o programa de escalonamento de dose, tá, do estudo clínico, começando com 0,25, com titulação mensal de 0,25 até chegar à dose máxima, que é 2,4 miligramas, tá? E esses pacientes acompanhados em torno de 1 ano, né, 52 semanas, que tira a fase de run-in. A perda de peso, ela fica em torno de 20% de perda ponderal. Estão vendo que já é maior, né, do que o sistema líquido, né? E quando a gente pega um grupo de pacientes que perderam mais de 20%, você vê que, se vocês lembrarem do slide anterior, né, no contrato, quem perdeu mais de 15% é em torno de 30% dos pacientes. Aqui já é mais da metade. Já vê que é a potência da medicação. Né? E a gente tem um grupo que perdeu mais de 20%, que é mais interessante ainda. Quer dizer, um terço dos pacientes perderam mais de 20%. Já começa a ser uma medicação que se assemelha à intervenção bariátrica. Né? Então, a gente consegue, inclusive, aí, isso é estudo clínico, né? Quando a gente entra em cenário de vida real, no tratamento interdisciplinar, a gente ainda consegue números maiores. Lá na clínica, eu tenho muitos pacientes com mais de 30%, 40% de perda ponderal. A gente realmente consegue trabalhar muito também em combinação, né? Consegue resultados muito, muito interessantes, tá? Mas esse é um número para a gente ter na cabeça. Também acho interessante a gente comparar com a liraglutida, né? Porque durante muito tempo era o que a gente tinha, né? Da liraglutida. A gente, na verdade, começou a usar os análogos, vocês vão lembrar, o Baeta, né, há 20 anos atrás, praticamente, né, era o Exenatide, que a gente usava de 12 a 12 horas, subcutâneo, e o pessoal achava ótimo aquilo, né? Nossa, era náusea, todo mundo gritava, era uma coisa assim, muito difícil, 12, 12 anos de injeção da barriga, e os pacientes se adaptavam, impressionante, né, a evolução, né? Então, lá daquela época, depois veio a liraglutida, a Victosa, que depois virou o Saxenda, né? Então, a lira, a gente tinha uma resposta clínica em torno ali de 8 quilos, sabe? 8%, 7%. Então, você vê como é mais intensa. É mais do que o dobro a perda com a semaglutida. Então, estudo de comparação, quando você vai lá ver circunferência de cintura, 6 centímetros de lira, 13 centímetros de semaglutida, né? Pressão arterial, o dobro. Sistólica, diastólica, né, diminuir a resistência ao relaxamento, né? Então é melhor ainda, PCR, marcador inflamatório. Então, assim, a gente está vivendo essa nova era agora dos análogos, né? Análogos muito mais potentes, que tem mais que o dobro da ação que os análogos sociais, que gostam com muito mais conforto também. Ação para uso semanal versus uso diário, né? E nem vou falar o uso de 12 em 12 horas. E aí, já introduzi um pouquinho, que é óbvio, né? Que quando a gente fala de obesidade, a gente não quer mais falar de perder peso, né? Isso é um discurso muito simplista, né? O número do peso, sem dúvida, ele vai
ser um marcador intermediário, né, de sucesso do tratamento. O que a gente quer mesmo é tratar as comorbidades, né? A gente vai ter as medidas metabólicas, que são os surrogates intermediários, né? Mas o que a gente quer mesmo é hipertensão, apneia do sono, função renal, controle do diabetes, né? Reduzir MACE, né? Enfim, desfecho duro, reduzir desfecho cardiovascular. Então, é isso que a gente está olhando hoje em dia, né? Nosso objetivo vai ser sempre reduzir comorbidade, inclusive da aplasia, né? Tudo que a gente quer, é o que a gente está querendo acessar. E aí eu trouxe aqui só para ilustrar, né, por exemplo, o estudo Flow. O estudo Flow foi um estudo agora, publicado recentemente, que foi avaliado a semaglutida em pacientes diabetes, obesidade e doença renal moderada grave, mostrando uma melhora muito significativa de função glomerular, né, de pacientes já com doença estabelecida, né, mesma coisa, titulados para 2,1 miligrama e 2,4, em 2 grupos. Então, mostrando que os pacientes com comorbidade, eles vão ser ali muito beneficiados, né, com o uso dos análogos, e isso não só para rim, isso aqui é todo um programa de estudo, né, da semaglutida. Então, a gente teve a publicação do SELECT ano passado, que já foi um divisor de águas muito importante, pela primeira vez na história do tratamento da obesidade, uma medicação, né, desenhada para tratamento de obesidade, mostrou que era capaz de reduzir desfecho cardiovascular, reduzir risco cardiovascular em 20%. Então, assim, eu recebo muito no consultório, às vezes, do pessoal da cardiologia, né? Paciente arterial grave, né? Com sobrepeso, muitas vezes, né? Tem uma obesidade grave. A pessoa da cardiologia, assim, de forma muito fácil, falando, eu acho que tem que usar análogo para reduzir risco. Isso é muito do nosso dia a dia, né? Então, o SELECT já foi importante, né? O SUSTEM para AVC também já mostrou redução de risco de AVC em 39%. O FLOW, como eu mostrei agora, né? Redução em 24% de desfecho renal. E é todo esse olhar, né? A ideia aqui é mais trazer a ideia, né? Trazer esse raciocínio, né? De que a gente não olha para o peso mais, e sim para redução das comorbidades, né, associadas à obesidade. E também, lógico, né, como a gente trouxe do contrário, a gente tem os efeitos adversos, que a gente tem que estar atento, né? Primeiro, que eu já citei aqui, nessa seletividade do paladar é algo que não está nos estudos clínicos, mas eu sempre gosto de falar. E antes de falar disso aqui, assim, tem um outro dado também que não está descrito em bula, mas que a gente vê muito na prática clínica, que é uma sensação de astenia e de piora de sintomas de humor. Não sei se alguém de vocês aqui já teve essa experiência. Mas os pacientes que usam do análogo, muitas vezes eles falam assim, nossa, doutora, parece que esse remédio me deu uma depressão. É um dado interessante, está começando a ter relatos de casos agora, mas isso está relacionado, sim, ao efeito incretínico, né? A diminuição de energia global, que é referido muitas vezes de uma forma mais subjetiva ali como depressão, né? Então, tem um ponto que vocês começarem a buscar, vocês vão ver os pacientes, e a gente está começando muito a ver isso agora com a desepatida, porque o chip tem menos esse efeito. Então, os pacientes que usam desepatida, eles não referem tanto essa mudança de energia e de humor como a semaglutida. Mas isso aqui são os efeitos mais clássicos, né? E aí, aquela pergunta do paciente, doutora, esse remédio vai ter efeito colateral? Vai ter, eu já chego explicando que vai ter, né? Porque o efeito adverso ligado ao trato gastrointestinal está dentro do mecanismo de ação da medicação, né? Eu sempre falo o seguinte, olha, os efeitos adversos, eles estão muito ligados à responsividade que você vai ter, né? A sua farmacogenética, né? Então, a gente sabe que qualquer medicamento você tem aquele grupo, né, intermediário de respondedores, vocês têm super respondedor e o não respondedor, né? Aqueles pacientes que reclamam muito no início, falam, nossa, o remédio foi horroroso, esse remédio deu muita náusea, eu não tolerei. Quando chega falando, eu falo, ótimo, que bom, vai ser muito provável, é um super respondedor. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar com dose mais baixa, dose até meio que inventada, o 0,25, às vezes a gente não consegue com esses pacientes. Então, você faz um pouquinho menos, 0,25, não tem problema nenhum. Você faz os 9 cliques, aí ele começa, ele sente conforto, depois ele vai fazendo taquiplaxia, e assim, provavelmente para a dose convencional. Mas não desiste do tratamento por conta desse efeito adverso inicial. Muitas vezes é um paciente que responde mais mesmo. E você vai titulando mais devagar a dose. Não precisa titular forçado igual no clínico. Vai devagar, começa um pouquinho antes e vai ter, sem dúvida, sucesso com a intervenção. Então, esses são os efeitos gastrointestinais que estão dentro da molécula, está dentro do que a gente espera já com a molécula, e a gente tem que ir na prática clínica, né, entendendo. Aqui eu trouxe a caneta, que é uma caneta nova, né, acho interessante
o pessoal vê, né? E é igual, também é importante falar o seguinte, que a caneta é dose fixa, e a caneta de 1,7 2,4, ela não tem equivalência de clique, como tem o 0,25, 0,51, tá? Então tem que ter cuidado com isso. Não é aquela equivalência de clique igual. O Livelse eu tenho que trazendo aqui, porque ele não é aprovado para obesidade, ele é aprovado para diabetes. Mas é uma medicação que a gente usa off-label para obesidade, sim. Ele é a medicação, é a semaglutida via oral, tá? E na minha prática, né, off-label, né, falei, não é aprovado para obesidade. Então, normalmente, aquele paciente que tem intolerância à gastrecitão e muita resistência ao uso, né, do Wegovy, aí eu faço diário, fracionado, e responde bem, né? Responde bem. Mas é off-label, né? E como, na verdade, até o próprio executivo eu sei que também. Daí eu estou, mas a gente dá uma discussão, né, mais científica. E aí a tirzepatida, que é o análogo usual, né, ele tem uma homologia estrutural tanto com GIP como GLP-1, e o GIP cada vez mais parece ser a grande molécula das incretinas, tá? A gente está começando a ter experiência agora, já tem experiência já com muitos pacientes, e eu vejo, assim, do ponto de vista clínico, né, aí, lógico, tá, do pessoal, né, que a tolerabilidade é melhor. Tá? A gente está esperando chegar no Brasil, ninguém sabe quando, sem dúvida tem um aspecto mercadológico nisso, né? O custo da medicação aqui nos Estados Unidos custa hoje 2 vezes mais caro do que a aprovação aqui no Brasil. A gente não tem como responder isso. O fato é que está aprovado, cientificamente está tudo organizado já, mas do ponto de vista econômico, a decisão, né, não é nossa. E ele age também múltiplos sítios da sistema nervoso central, age também diminuindo o conteúdo hepático de gordura, que é muito interessante, com estudo, inclusive, sendo conduzido em pacientes até de índice normal com esteatose, tá? E tem uma ação na melhora da sensibilidade à insulina. O programa de estudos da tirzepatida é muito robusto também, tá? O SOMALT, que foi um estudo de aprovação, né, os primeiros publicados já com resultado mais intenso ainda que a semaglutida, tá? E aí também todos os desenhos, né, aquele estudo específico, tá, para a apneia de sono, para vocês assim, bem interessante, ele vai finalizar agora, vai finalizar agora. Então, em adolescentes, tem um pipeline muito interessante. E quando a gente vai para perda de peso, ela é ainda mais significativa, né? Aqui você vê que no SUNMALT 1, pacientes com média de 104 quilos, eles tiveram uma perda de peso em torno de 23, 24%. Então, é uma perda ainda mais robusta. Vocês veem como a gente vai subindo escadas, né? A tirzepatida, sem dúvida, eu acho que em pouco tempo ela vai ser a grande molécula para a gente trabalhar, né? Também com um programa científico muito consistente, né? Muita segurança, não só tratando a obesidade com muita eficácia, mas também todas as comorbidades associadas. Né? Esse tratamento de dose, acho que a medicação que está na prática, né, tudo faz muito falar nisso, mas a gente tem 5, 10, 15 miligramas, tem a titulação intermediária também. Eu acho que era isso, gente. É isso. Boa noite. Mas o assunto acaba sendo um assunto mais denso, né? Fabiana, muito obrigada, Ana Amélia, também, com a introdução, acho que, né, falando da obesidade, implicação da obesidade na apneia. E, enfim, essa aula de tratamento de obesidade, acho que todo mundo aqui ficou, né, adorou, porque a gente estava só falando enfim, né? E, obviamente, como toda a área da medicina, eu acho que cada vez mais a gente está tentando pegar a fisiopatologia, né, e você ter o traço dos fenótipos, que nem na apneia a gente também tem esse tipo de direcionamento do tratamento, então é muito interessante a gente. Acho que foi muito, muito bom, acho que para todo mundo. Eu achei interessante o Contrave, porque ele usa a bupropiona e é uma medicação que a gente, no sono, até usa tanto, né? Mas ela ajuda no sono. Né? Não sei se tem algum estudo, né? Será que melhorou a qualidade do sono do paciente que usa Contrave? Porque, enfim, que podia ser ruim por de N fatores, e com a propiona você pode, talvez, porque ela pode ajudar a questão enfim, da insônia, né? Então, acho que seria interessante, talvez, não sei, não li nada.
Em relação ao tratamento, é isso. Acho que a gente também faz é muito interessante essa fenotipagem da obesidade. E a gente tem esse estudo, né, da tirzepatida na apneia do sono, né, que demonstrou a melhora da apneia do sono, do índice de apneia. O IH também, assim como a obesidade, não interessa só o peso, né? Então, o IH ainda ele é muito pequeno no resultado de uma melhora de síndrome de apneia, a gente cada vez mais critica, né, você melhorar só o IH. E a tirzepatida mostrou uma redução do IH, além de outros fatores metabólicos importantes que têm tudo a ver com o aumento do risco cardiovascular, né, que ambas doenças apresentam. Enfim, acho que pode abrir para perguntas. Fernando, por favor. Foi maravilhosa. A Amélia também, claro. A Amélia também parabéns muitas vezes. Tive uma dúvida. Na apneia do sono, o estudo do Arthur Malhotra, foi 54% de redução de índice de apneia nos obesos. Porém, relacionou muito esse resultado realmente a perda de peso. Ou seja, né, é uma medicação que atua em outra maneira na apneia, na musculatura, ou seja, na perda de peso. Você mostrou de redução de leis, de redução de AVC, de fato. O efeito também foi totalmente relacionado à perda de peso, ou tem efeitos que não estão relacionados à dimensionalidade. Essa é a pergunta de 1 milhão. A princípio, é secundária a perda de peso, mas tem alguns questionamentos o quanto o GLP-1 tem um aspecto anti-inflamatório. Mas isso não tem publicação consistente ainda, mas esse questionamento existe, né? Porque tem um subgrupo do flow que melhorou a função renal, mesmo com uma perda de peso periférica. Então, a princípio, é tudo secundário a perda de peso, redução de processo inflamatório, porque esse dado também foi muito levantado nos pacientes com esteatohepatite, que melhora os pacientes com IMC de 27, que perderam um pouco de peso e melhoraram a esteatohepatite. Então, o futuro vai nos dizer. É como se fosse o SGLT2, né? Muito parecido essa discussão com o SGLT2, né? É que pode melhorar a função renal, baseado na perda de peso ou no controle glicêmico, não o efeito direto da SGLT2. A princípio, é perda de peso. Eu queria falar sobre a questão do reganho depois de bariátrica. O que acontece quando suspende essa medicação? O vai para sempre? Excelente, né? A ideia é que a gente trate como uma doença multifatorial, crônica e recidivante. Né? Então, o paciente com obesidade e comorbidade associada, a gente não tiver um tratamento de curto prazo. Tanto que, atualmente, a aprovação de qualquer novo fármaco, estão vendo assim, esse sonho aí que a gente tem, né? Antigamente não existia isso, né? Eu mesmo participei de estudo clínico fui pesquisadora no SCOUT, que é o primeiro estudo, né, para desenhar, para definir risco cardiovascular, né, no fármaco anti-obesidade. Quando a gente começou a pesquisar aquilo, o meu paciente que ligou com angina, com dor, falou, meu Deus do céu, aquilo é médio, né? Depois você vê que chegou a proibição. Então, depois do SCOUT, nenhuma nova medicação para a obesidade que se aceita, que seja aprovada, sem ter estudo por pelo menos 4 anos, tá? E com desfecho duro, com ACE, né? Daí, para responder a sua pergunta, porque a ideia é que o tratamento seja crônico, seja continuado. Né? Eu acho que quando a gente fala de pequenas perdas de peso, sempre vai ter a exceção, né? Tem um paciente que teve uma mudança importante de ambiente, mudou de país, teve um ganho de 5%, 10%. Esse é um paciente que pode, né, provavelmente, ser visto de forma mais aguda. Mas aquele paciente com IMC sustentado alto, com herança poligênica, né, que você tem possibilidade de publicidade, esse paciente foi tratado a vida toda e a gente tem a segurança, né, por conta do longo prazo.
Primeiramente, parabéns às duas palestrantes, foram excelentes. Eu tenho uma pergunta para as duas. Primeiro, para a Ana, se você já indica de cara o BIPAP para síndrome de obesidade por ventilação, ou você tenta, primeiro você vai se ele tem uma apneia importante, né? Como vai ser a aprovação. E para a Isabela, duas perguntas. A primeira é se você vê realmente o paciente que tem obesidade e apneia, o efeito da medicação não ser completo, ser meio que bloqueado por causa do não tratamento da apneia, aquele mecanismo que a Ana falou, do aumento da grelina, de diminuição da leptina. Então, se você vê isso na prática, assim, não tratar a apneia é um erro que pode levar à falha terapêutica. E qual seria o mecanismo da sensação de depressão? Eu não entendi direito assim, como o paciente sentiria efeitos de depressão live. Primeiro que eu acho que a gente, como endocrinologista, erra muito, porque o nosso screening para apneia é muito falho, tá? Eu acho que a gente tem que aprender muito com vocês. Talvez para a próxima tenha que alguém daqui falar de apneia para evento de endócrino, tá? Então, a gente, na anamnese, enfim, o que a gente brinca, mas é difícil, tá? O que eu vejo? O paciente com apneia, a impressão que dá é que ele tem uma dissimulação do comportamento alimentar maior. Ele é aquele paciente mais hiperfágico, né? Isso a gente teve estudo mostrando, né, que a redução do número de horas de funcionamento é até 300 calorias, né? Consumo calórico, né? Subsequente. Então, ele tem mais hiperfagia e ele tem mais binge. Quando ele melhora a qualidade do sono, ele modula melhor o comportamento alimentar. Então, eu vejo muito de estudo do comportamento alimentar, talvez mais até do que falha a medicação. Acho que a medicação entra com um mecanismo tão potente que acaba bypassando, né? Então, nos fins de tratamento, a gente vê, sim, uma resposta muito clara. É aquela pessoa que chega com pessoas, não, doutora, eu estou dormindo muito melhor agora, eu percebo que eu controlo melhor a quantidade, assim. Não estou falando também de prática clínica, né? Em relação a essa questão, é feeling de consultório, que eu quis trazer para vocês para já ficar com essa luzinha acesa, porque isso não está em bula. E a gente está começando agora, até a gente está com um relato de série de casos, que a gente vai publicar, descrevendo isso, essas mudanças de humor em pacientes com uso de análogo. Isso é um mecanismo que eu preciso te falar, qual é, porque não está descrito ainda, mas a gente tem isso muita frequência, provavelmente é o efeito de LP1 em sistema de gasto central. Segunda pergunta da É sobre o CEPAC, existe respaldo na literatura para aplicar o CEPAC antes, né? Mas eu fico com receio, porque ninguém faz uma dosagem de CO2 durante o sono, depois o paciente não está usando algum CEPAC. Estou com medo de fazer narcose. Eu consegui o CEPAC, mas eu não acho ideal, então eu vou tentar um ritual com isso. E a sua experiência com outras medicações, tipo lisdexamfetamina para compulsão alimentar, você usa ainda? Perfeito. Assim, também não falei porque a lisdexamfetamina é aprovada, é a primeira linha para TCA, transtorno de compulsão alimentar. É aprovada para direita, e a gente já usa bastante tempo, porque é uma resposta, mas você tem que ter critério de TCA, né? Que você vai aumentando a prevalência de TCA à medida que você vai aumentando o IMC, né? Mais ou menos, prevalência na população geral de 4% a 5%, e IMCs maiores isso chega até 10%, 15%. Mas ela é específica, não para obesidade sem TCA. Anabelle, em relação a essa questão do BIPAP, ou CEPAP, se você tiver a possibilidade de usar o CEPAP com oximetria, você acha que não pode peça porque a gente consegue dosar pessoas. Aí pode fazer, tem risco de narcose desses pacientes. Né? O critério para diagnóstico de obesidade por ventilação é justamente a hipercapnia. E a gente não sabe se precisaria do capnógrafo usando o CEPAP para ver se está sendo eficaz. Mas tem uma questão de custo-benefício aí. Eu tomo. Você tinha comentado em relação à associação de medicação para tentar reduzir dose dos dois fármacos. No caso específico, na bupropiona, pegando outro fármaco,
reduzindo a dose dela, porque a rodopiona, pelo que eu vi, a dosagem que a gente costuma usar, que é 360 miligramas, na sensação está baixando, costuma começar com 150, depois passa para 300, então já estaria no teto dela. No caso da outra, foi reduzida a dose. Segundo ponto, nesse caso, combinado, vocês têm alguma orientação em relação ao horário de administração da medicação? Em geral, no governo, a gente evita de fazer na parte da tarde, porque ela pode levar insônia. A gente indica sempre usar sempre na parte da manhã. Então, a associação fixa, como tendo a naltrexona junto, né? Tudo clínico ele foi feito com 2 comprimidos pela manhã e 2 comprimidos à noite. Eu também, quando li os estudos, achei estranhíssimo isso. Meu Deus do céu, nenhum paciente vai tolerar isso. Mas complicado, e é como a maioria dos médicos e dos pacientes tomam. O que a gente faz quando o paciente relata insônia, 20 a 30% relata, antecipa. Eu, pessoalmente, gosto de fazer no final da tarde. O paciente que titula dose máxima, tá? Mas você falou, comprimidos, são 4 comprimidos, você tem 8/9 miligramas, tá? 10/9 miligramas. Então, você vai ter 2 e 2, 90, 180, 360. Então, você tem 90/8 miligramas. Então, são 2 comprimidos, você tem 180 pela manhã. Tem alguns pacientes que ficam com 2 comprimidos, você precisa fazer um na noite. E a ideia, na verdade, é você tentar cobrir todo o fenótipo do comportamento alimentar. Porque tem aquele paciente que está usando análogo, que está ali com 1 miligrama de semaglutida. Ele chega no consultório e diz, olha, eu não tenho fome na hora do almoço, mas eu tenho muita vontade de comer doce à tarde. Talvez já tenha ouvido isso, né? Assim, eu continuo com muita vontade de comer doce. Então, esse é um paciente que, se você aumenta o análogo, você continua sem resposta. Então, ele é paciente para associação. Porque você não precisa também ter a dose máxima do contrato. Você pode ficar com 2 comprimidos pela manhã. Certo? O paciente mais grave, ele vai precisar de 2/4, vai precisar de 4 comprimidos, ele vai precisar de tudo, até mais medicação. Você falou do efeito psicológico, tem lá com o problema de depressão e suicídio, o que é contestado por algumas pessoas. Então, apesar dos relatos individuais dados ao FDA, fizeram alguma meta-análise, né, onde mostraram que não tem comprovação da relação entre operações de morte, depressão e suicídio, pelo contrário, acharam até alguma melhora do humor por conta da melhora da autoestima. Mas como eu falei, eu li o resumo do artigo, obviamente não de detalhes, mas quando eu vi os autores, os 5 autores, os 5 têm relação com a indústria farmacêutica, e os 5 são acionistas da fabricante da medicação. E a gente precisa de pé atrás para interpretar esse resultado. Qual é a sua visão, mesmo que seja baseado no estudo, da prática? Você tem alterações de hormônio cognitiva, parece ser maior do que pensa ou não? Exatamente isso, não. Então, assim, você teve ali aquele dado, né, que ficou um pouco nebuloso no primeiro momento do suicídio. Então, assim, do ponto de vista de literatura, realmente não tem um dado de literatura de consenso em sociedade, tá? Na prática clínica, toda endocrinologista que tem bastante experiência com análogo, todos vão te referir isso. Que essa descrição de astenia é prevalente. Eu diria assim, o que é prevalente? 10, 20%? Que é alto, né? Então, astenia, e naquele paciente com comorbidade psiquiátrica, aquele paciente que já teve histórico prévio de depressão, transtorno bipolar, é a população que você tem que ficar mais atenta, né? Alguns trazem relatos de mudança do humor. Então, é para ficar atento. Eu acho que suicídio não é algo que eu traria, mas a mudança do humor que você vai impactar, na verdade, na qualidade de vida do paciente na adesão ao tratamento. Por isso que eu acho que você tem que ficar atento. E aí, trazendo também uma outra polêmica que ninguém perguntou, mas eu acho interessante, né? Vocês devem ter acompanhado a publicação agora recente de neuropatia óptica isquêmica associada ao uso de análogo. Vocês chegaram a ver isso? Então, isso foi um centro de Londres, né, que fez um estudo retrospectivo
Ele pegou um grupo de pacientes da base de dados dele e viu o seguinte, tá? É outro ponto de ficar atento, tá? E viu que tinha uma prevalência de 6,6% do grupo que usou análogo versus 0,9% do grupo que não usou de neuropatia óptica isquêmica. Então, assim, uma situação grave, né? Da própria causa e tal. E aí, a crítica é o seguinte, não tem uma associação ainda bem definida, né? Mas o fato é que tem uma diferença importante entre os grupos. Sem dúvida, os pacientes eram hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes de tabagismo. Então, você não conseguiu olhar uma amostra muito heterogênea, mas é para a gente ficar com a luzinha acesa. E aí, por desígnio do destino, me chegou a paciente no consultório. No consultório, ela estava um tempão sem ir. Como é que são as coisas? Uma paciente de 72 anos, com diabetes, usando análogo, há uns 3 anos. E ela chegou assim, doutora, eu parei de tomar um remédio. Eu já briguei com ela, como assim? Como é que você para? Você está um tempo sem você para de tomar remédio? Não, parei de tomar. Aí eu falei, porque não, eu não te contei ainda, mas eu perdi a visão nesse olho. Perdi a visão nesse olho. Estou com 80%. E eu vi lá um vídeo seu no Instagram. Isso pode acontecer. Você acredita? Eu falei desse estudo, publiquei lá um videozinho explicando para as pessoas que era estudo, mas que não era para parar a medicação, em hipótese alguma. Então, assim, isso é o que está aí, né? Então, a gente tem que discutir, né? Acho que a medicina, a ciência, né? Verdades transitórias, e a gente tem que uma análise crítica para tudo. Então, é um outro ponto, um questionamento aí para a gente. Qual? Algum específico ou Não, vários análises. Sempre, vários análises. Sim. Bom, alguém mais? Gente, mais uma vez, queria agradecer a presença de todos que conseguiram chegar no fim. E a Ana Amélia, a Isabela, acho que foi super agregou. Nossa, foi ótima a reunião, a discussão. E queria falar também que dia 21 de novembro a gente vai ter a nossa última reunião. Vai ser... Agora vai todo mundo reclamar, vai ser na Barra. Mas a gente vai começar o ano na Barra e terminar, porque o resto do ano não foi na Barra. Né, Cris? Sim. Cris está do meu lado. Então, queria convidar todo mundo, vai ser a mesma coisa, a gente vai mandar no nosso grupo, enfim, depois toda a orientação vai ser no restaurante Mocelino. Excepcionalmente, vai ser numa quinta-feira, que geralmente é às quartas, mas esse mês vai ser na quinta-feira, dia 21. Tá bom, gente? Bom jantar. Muito obrigada.